Bora pôr mais movimento na sua vida, vem chegando aqui, tá começando o seu Vida e Saúde, é o Quinta do Mexa-se que está aqui na sua telinha. Dá um abraço, Tânia. Tudo bom, Peru? Tudo bem? Melhor agora com Animadérrima. essa movimentação toda. Rubinho. Oi, Peru. Tudo bem? Tudo ótimo. Que bom que vocês vêm aqui toda quinta Vamos para movimentar. agitar. Sim, Tânia e Rubinho vêm aqui porque eles vão nos ajudar a entender mais uma vez como os exercícios impactam a saúde e hoje vão falar especificamente desse impacto na melhor idade. Quanto se deve praticar de exercício físico, como ele pode transformar o nosso envelhecimento. E eu falo nós porque todos nós nascemos, já começamos a envelhecer. Mas na melhor idade a gente tem que ter aquele olhar mais preciso. Será que alguns exercícios precisam assim de mais atenção? Será que existem exercícios mais precisos para essa fase da vida? Para trazer mais bem-estar, para trazer essa melhor saúde que você tanto busca? Pois é, manter-se ativo apesar da idade é essencial para preservar a mobilidade, aumentar a força muscular, prevenir doenças crônicas e também garantir a autonomia o tanto quanto possível. Ainda hoje nós vamos ter aqui, olha, novidades. Sara Rabit foi até São Luís, no Maranhão, conhecer um esporte radical e de muita aventura. Aguenta que daqui a pouquinho você acompanha essa história por aqui. Na receita tem um delicioso mac and cheese. Essa receita é feita com batata doce, receita tradicional americana na versão saudável Vida e Saúde, mac and cheese com batata doce, tá? Olha, quero trazer para você hoje o nosso verso para reflexão, o verso da Bíblia está aqui no Devocional Autêntico. Gente, textos poderosos aqui. Tânia, Rubinho, para a galera jovem, adultos e jovens podem aproveitar. Hoje o texto de 1 Tessalonicenses 4, verso 7 diz assim, olha: Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. E precisamos buscar mais do ideal de Deus e menos daquilo que esse mundo tem oferecido pra gente. No fim, a imoralidade realmente nos afasta de Deus. Pode até parecer um caminho de prazer, mas no fim das contas é um caminho de muita dor e de afastamento do nosso Criador. Então, o conselho da Bíblia é sempre o melhor. Olha, busquem viver longe da imoralidade. Deus não nos chamou para a imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. É Vida e Saúde começando, a gente faz aquele intervalo de 30 segundos para você colocar o seu tênis, porque Tânia, Rubinho e eu esperamos por você aqui nesse Quinta do Mexa-se. Vem pra cá que a gente vai falar hoje sobre o exercício, o movimento na melhor idade. Tânia e Rubens Faustino, educadores físicos que gostam de estudar, que se preparam pensando em treinos, pensando em como nós podemos nos beneficiar desse movimento. E a gente vai dedicar esse programa todo aqui para te ajudar a, mais uma vez, se engajar na atividade física, não importa a idade que você esteja vivendo. E eu pergunto para você, como os exercícios ajudam na sua melhor idade? Conta aqui pra gente, manda sua resposta. Você começou a treinar faz muito ou pouco tempo? Qual é o exercício que tem feito parte da sua vida? Qual é aquele exercício que você gostaria de praticar e ainda não faz? Está contemplando, está analisando? Conta tudo pra gente usando o nosso WhatsApp, que é 12 98266 0004. Também, olha, por esse código aqui, o QR Code, você fala com a gente. É só apontar a câmera do seu celular aqui para esse código, vai lá, como se fosse tirar uma foto, tá? Vai aparecer um códigozinho na sua tela, clica e você já vai estar direto aqui no nosso contato de WhatsApp. Pode mandar foto se quiser, que a gente vai adorar te ver por aqui também, tá? Rubinho, Tânia. Vamos lá. Envelhecer e praticar exercício está ficando uma coisa um pouco mais normal.
Que bom. Que bom, né, Rubinho? Que ótimo. Mas, ao envelhecermos, nós estamos correndo riscos e começamos a conhecer doenças que a gente só ouvia falar. Sarcopenia é uma muito comum e eu queria que vocês dessem uma rápida pincelada sobre o que é sarcopenia. Em resumo, Teru, a sarcopenia ela é o caminho para a osteoporose, né? Vamos ser, de forma simples seria isso. Mas para entender como a gente pode prevenir e tratar esses problemas, nós precisamos entender como o nosso corpo funciona, como o processo de envelhecimento funciona, isso é muito importante. Então, de forma rápida, nós temos 3 células nos nossos ossos, tá? A célula do osso mesmo, a célula que tira o osso velho e coloca na corrente sanguínea cálcio para usar para hormônios, para contração muscular, tem muita coisa que usa cálcio. E esse osso, esse cálcio no osso, quando essa célula está vencendo, é o cálcio usado para esse processo, tá? E nós temos o cálcio, a célula que coloca mais cálcio no lugar, porque senão só tirar não pode, né? Cara, que legal isso! Isso é muito importante entender, por quê? Porque a retirada de cálcio dos ossos, ela é mais ou menos linear, porque nosso corpo está sempre usando esse cálcio. Porém, a reposição desse cálcio até os 20 anos é lá em cima. Dos 20 aos 30, tira e coloca na mesma proporção, mas dos 40 em diante já está tirando mais do que coloca. E aí é onde entra o exercício físico. O exercício físico produz necessidade de osso, então aumenta as células de reposição, fazendo com que não se tire mais do que coloque. É por isso que idoso que faz exercício não tem osteopenia, osteoporose. Gostei, já começa aqui provocando, né? Você que ainda não faz. E quem já tem, vamos marcar uma pauta só sobre esse assunto? Vamos marcar uma pauta. Que até quem já tem a sarcopenia pode se beneficiar com exercício físico, tá? Mas essa é pauta para um outro momento. Taninha, ele foi falando, né? A partir dos 25, depois dos 40, só foi descendo ladeira. É assim, né? Dá a impressão de que envelhecer é quase que um sinônimo de perda de saúde, Tânia. Sim, e em outros programas que foi falado, né? É uma poupança, vários profissionais falaram, é uma poupança que você tem que fazer, atividade física, assim, eu bato numa tecla que você tem que fazer sim, o corpo tem que se movimentar, mas o trabalho com força resistida ele é muito importante porque o osso ele precisa desse impacto que o músculo dá, esse estímulo. O músculo dá um estímulo para o osso para que ele possa se manter saudável. Então, se ficar parado, ficar no sedentarismo, você não vai conseguir esse estímulo que o osso precisa. Tão necessário. E a cultura do Brasil é pegar o idosinho, né, o neto ou o filho, fala, mãe, vó, né, para de fazer as coisas de casa, pai, vô, para de capinar o quintal, senta aqui, você cuidou de mim, fica aqui assistindo televisão, você cuidou bem de mim, agora eu vou cuidar de você. Né? E o que a gente está fazendo com isso? Diminuindo a mobilidade, que é exatamente o que mantém a longevidade do nosso idosinho. Então, dá para envelhecer com saúde, Rubinho. Essa história de que a gente vai ter o declínio natural dessas produções, de tudo que é meio que automático no nosso corpo, mas a gente pode ter ganhos quando a gente aumenta a atividade. Exatamente. E a gente não esperar chegar no caso de uma perda excessiva para começar. Não que seja tarde, gente. Sempre é tempo para começar. Mas se você começa antes, você começa com menos dor, com menos sofrimento. E você já se adaptou ao exercício. Agora, eu tenho as minhas meninas e os meus meninos. Manda já um abraço para elas, vai, super que até eu quero mandar. Para Irene, para Marlene, para o seu Luiz, lembra que eu falei que ele quebrou o fêmur e tudo, mas ele está se recuperando e agora que ele está bacana, a gente vai fazer um trabalho superior, que a fisioterapeuta está cuidando da parte inferior dele, então que lindo, ele tá bem com as duas agora. E um beijo para Cecília, esposa, que é uma guerreira. Tá, essa galerinha tá se esforçando. Tá se esforçando, você vê que tem melhora, eles percebem essa melhora e eu costumo trabalhar muito com um trabalho funcional, que é o movimento que eles fazem em casa, é de trabalhar
né, agachamento, mas levantando um pouquinho de peso, como se estivesse colocando uma roupa no varal. São coisas assim que eles precisam fazer no dia a dia. No caso do seu Luiz, a gente trabalhava bastante flexão de braço na parede. E agora, ele com o andador, ele precisa disso. Dessa força. Né, dessa força. Então, tudo isso ajuda, porque pensa, se ele não tem força para caminhar e ele precisa do estímulo, né, de pisar no chão para poder contrair essa musculatura. E no caso do que a gente comentou aqui, quando em fratura, o que vai precisar para repor? Porque na fratura eles formam um calo ósseo, né? Eles formam um remendo assim que não quebra mais no mesmo lugar. Então o que vai precisar? De osteoblasto, que é esse repositor de cálcio. Então, como é que é o nome do seu aluno? Luiz. Do seu Luiz. Então, no caso do seu Luiz, o fato dele ter feito exercício antes e aumentado a produção de osteoblasto, com certeza contribuiu na recuperação desse fêmur. Olha aí, você já está vendo, né, como o exercício físico vai impactando nessa saúde. E agora eu queria que o Rubinho focasse um pouquinho mais desse impacto na saúde mental e cognitiva na velhice. Por quê? Porque a gente também tem perdas nessa área e perdas importantes, Rubinho. É verdade. A falta de movimentação física diminui metabolismo. Vamos falar de um jeito, aumento do batimento cardíaco, o sangue passando com força, né, nas veias, nas artérias, circulando o sangue com mais força pelo corpo todo. Essa falta de aumento de metabolismo, mais estresse, inflamação corporal, mais falta de perdoar a si mesmo e o outro, gera, e falta também, Teru, hoje, de aprender coisas novas também, tá? Vamos falar do mental, onde a gente pega tudo pronto, desde a infância, mas no nosso caso a gente aprendeu bastante na escola, mas agora está vindo tudo pronto no celular. Então, exato, falta de aprender uma língua nova, experiência com o corpo e etc, etc, vai gerando no nosso cérebro uma concentração de uma proteína maléfica que é a beta-amiloide. Essa proteína, que todo mundo tem em pequenas quantidades no cérebro, aumenta a concentração nesses quadros que eu falei. Estresse, falta de estímulo, sedentarismo, falta de metabolismo e inflamação corporal. Esse hormônio seca a ligação de neurônios. Se o neurônio não está ligado a nada, ele morre. Neurônio morreu, e é muito interessante que a gente entenda isso. Quando a gente faz uma coisa, a gente faz uma coisa nova, liga um neurônio com o outro. Se eu repito, essa ligação se fortalece. Então vamos pensar, quando a gente vai dirigir o carro, tem que aprender a tirar o pé da embreagem, depois a gente só passa a marcha e vai. Então esse automatismo é uma ligação, é como se fosse uma musculatura mental mais sólida. Quando vem a beta-amiloide, seca essa ligação e mata esse neurônio, vai perdendo funções e a pessoa esquece até da família e de si mesma. Aí vem o exercício físico. Quando em exercício físico, o cérebro produz a irisina. A irisina diminui a beta-amiloide, que faz mal para os neurônios, aumenta a produção de BDNF, que faz duas coisas. Fortalece a ligação do neurônio para ele não morrer e repõe o neurônio que morreu. E é por isso que o exercício físico tem potencial para curar Alzheimer desde que em estágio inicial. Nossa, que legal entender tudo isso, né? Eu sei que talvez tenha muita informação. Quem acompanha o Vida e Saúde aqui toda semana, o Rubinho já traz, e a Taninha aqui, né? A irisina, você falou desse beta-amiloide, BDNF. São termos que ele vem trazendo aqui e explica muito bem, tá? Mas agora deu para entender que a gente, falando de uma linguagem mais leiga, né? Se eu não faço atividade física, eu não produzo o hormônio que vai me ajudar na memória e também não vai fortalecer as ligações neuronais. É como se o cérebro secasse por falta de uso. Agora é o seguinte, a gente vai ter perdas, como falamos aqui, né? Perdas de autonomia, né? Do movimento, da agilidade, da capacidade cognitiva. A falta de atividade física, será que poderia acelerar esse processo de perdas do envelhecimento, gente? Rubinho deu uma pincelada aqui. Como que acelera, gente? É muito interessante que cada vez mais as pessoas mais novas que são sedentárias estão com sintoma de envelhecimento, diga-se dor. Né? Dor, esquecimento. Exato. E reumatismo, artrite, artrose, que vinha depois dos 60, está vindo com 30. Né? Tá vindo com 35 anos. Então, como é que um jovem poderia não ficar com esse sintoma de envelhecimento?
se movimentando. E como é que o idoso pode... né? Eu falo que envelhecimento é planejamento, com perdão do trocadilho. Envelhecimento é planejamento e eu hoje planejo meu 96 anos, que é onde eu quero chegar em pé, bem e lúcido, 96. Então, onde é que começa meu 96? Agora, com 42, ou com 35, ou com 20 anos, tem a idade que você tiver. Ô, Taninha, é bom mirar alto, porque se eu mirar alto e chegar aqui, pelo menos eu vou chegar aqui, não vou chegar aqui, né? Exatamente, até mesmo porque... Como o Rubinho falou, a gente mima os nossos idosos, né? A minha mãezinha, minha falecida mãezinha, falava que eu era uma megera. Porque eu, trabalhando com idosos, eu sempre estou estimulando. Então, assim, eu até brinco com a Cida, beijo para a Cida também. Ela reclama, fala, nossa, Tânia, mas está muito pesada, ela transpirando. Eu falo assim, Cida, as férias acabou. Então, assim, eu preciso, a erisina mesmo, ela vai ser produzida se você começar a trabalhar esse músculo, dar estímulo, fazer força. Porque se você ficar só do leve para o moderado, não vai vir. Ela não vai ser, não vai ter uma produção necessária, né, Rubinho? Então, a gente precisa, sim, forçar. Então, tá carregando sacola? Vai carregar a sacola sim. Eu ainda fico assim, ó, arruma essa postura. Isso. Sair do conforto. Exatamente. Então, pegou a sacola, arruma a postura e bora. Eu ajudo, eu fico na retaguarda. Mas tem que fazer... Por amor, né, Tânia? Exatamente, Amor, trabalho com força resistida. E eles ficam muito felizes Sim. em saber que eles ainda estão ativos e eles são necessários, porque quando a gente começa a tirar essas coisas dele, aí entra naquilo que você falou, entra na depressão, entra num monte de coisas que já vem junto. Que a aposentadoria, todos os processos mental. Aposentadoria é bom quando você tem saúde. Quais os benefícios dos exercícios físicos para os idosos? Estão aqui, olha... Esses dois bonitinhos aqui, estão com dor, estão com uma reclamação, uma expressão aqui, olha, de ai, ui, aqui não, assim não dá. E eu quero que vocês comentem pra gente um pouquinho desses benefícios. E Teru, antes de falar do benefício, rapidinho, por que tem dor, gente? Eu preciso salientar isso porque ninguém tem dor por falta de dipirona, neosaldina e o que quer que seja. Ninguém tem dor, agora está saindo um monte de suplemento à base de colágeno que é promissor, mas ninguém tem dor por falta de suplemento. A gente tem dor por falta de movimento e até o suplemento para ir para o lugar certo precisa do estímulo do movimento. Não vai ter o comprimido que você senta na frente da televisão, toma e sai tanquinho. Não tem. Ainda bem que não tem, Ainda bem porque que não. nós gostamos do movimento, faz bem pra gente, tá? Vou trazer o primeiro benefício aqui, ó, do exercício físico para a melhor idade, melhora a flexibilidade e o equilíbrio em todas as fases da vida. A gente precisa, Rubinho, mas nessa, mais. E aí a gente tem que lembrar que o idoso ele tem dois probleminhas aí dentro disso, né? Enrijecimento das articulações por falta de uso. E aí quando a Taninha fala do estender roupa no varal, ombro, a gente faz tudo muito aqui, muito pouco daqui para cima. E é por isso que quando vai estender, lembra que tem ombro quando vai estender a roupa, porque vai fazer aquele movimento que não está acostumado a fazer. Então enrijece as articulações e aí por falta de fortalecimento e alguma... o beta-amiloide dá um pouco de vertigem, falta de equilíbrio, né, Taninha? Sim. Bom, vamos seguir aqui com outro benefício dos exercícios para a terceira idade ou melhor idade. Vai prevenir quedas justamente por essa melhora, Tânia. Sim. O trabalho do equilíbrio, como o Rubinho estava falando, acontece que o corpo, por essa rigidez, essa falta de mobilidade, a musculatura na inércia, ela começa a ficar fraca, retraída. Então, é normal você ver essa movimentação, ombros protusos para frente, né? E aí você vai perdendo esse equilíbrio. Aí você vai fazer um movimento contrário, sem prévia. Exato. Você vai sofrer um desequilíbrio, com certeza. Aí também vem, como é que fala? Labirintite, essas coisas todas. Então, o trabalho de fortalecimento, o trabalho de mobilidade, todos esses que estão aí são perfeitos para que você previna o equilíbrio e as quedas, né? Trabalho o equilíbrio. Lembrando que pernas, lembre sempre de pernas. Tem que trabalhar a força nessa perna. Fortes.
Olha aqui, ó, vamos dar uma olhada em outro benefício do exercício físico na terceira idade. Melhora o sono, que também fica muito mexido nessa fase. Eu descobri depois dos 40 que o sono é mais agradável do que era com 30 e a gente vai ao longo do tempo gostando mais de dormir. E é claro que nós precisamos entender que todo mundo precisa de sono, mas o idoso precisa de mais de 9 horas de sono. Tá? E não é sono em qualquer jeito, em qualquer hora. O ideal, né, dessas 9 horas é um sono em escuridão, de barriga vazia ou né, não tão cheia, e escuridão, barriga vazia e em ambiente adequado. Né? Agora, tem gente que não dorme bem porque está faltando o exercício físico. Ah, sim. Por quê, Rubinho? Porque se a gente não cansa, a gente não descansa, né? A gente come muito carboidrato, carboidrato produz energia, a gente tem muita preocupação. Então, quando a gente não gasta energia no exercício, a gente coloca essa energia no problema. E aí vai dormir lembrando do e-mail que tem que mandar amanhã. Você não vai mandar um e-mail agora, não tem que pensar no e-mail na hora de dormir. O exercício não deixa isso acontecer. Bacana. Olha esse aqui, ó. Olha esse benefício do exercício para melhor idade. Aumenta a energia e muita gente reclama disso hoje, Tânia. Sim. Eu mesma já tô caminhando para melhor idade ainda, mas às vezes eu me sinto sem energia. E aí eu aprendi que dá um up. Exatamente. Não é gostoso, né? Eu gosto, o Rubinho gosta, mas para quem não está na área e a gente conhece os benefícios, então a gente gosta mais ainda. Mas para quem precisa fazer e não conhece os benefícios assim de uma forma tão ampla, o que acontece? A desculpa, não tem muita vontade de ir. Mas a Teru mesmo é um exemplo, né? A Teru às vezes fala assim, Tânia, eu não dormi direito, eu vim me arrastando, mas que bom que eu vim. Isso. Então é isso, você tem um dia muito melhor, dá um up mesmo. E nesse sentido, o mental a mente leva o corpo, né? Então a mente forte leva o corpo mesmo sem querer ir e depois recebe os benefícios e fala, ainda bem que eu fui. Quantas vezes eu não subi na esteira arrastado e terminou o treino, eu falei, ainda bem que eu subi na esteira, porque é gostoso, tem o prazer do final. Gente, olha aqui, essa energia aumenta por que motivo? Fala aí, Rubinho. O corpo não produz energia para sobrar, tá, gente? Se você não gasta, o corpo não faz energia. Então vem de 2 motivos aí. O melhor uso da glicose que você gasta, tá? Então abre a boca da célula, usa toda a energia do que você está comendo e o aumento das mitocôndrias, que são usinas de energias da célula. Então elas funcionam melhor e aumentam em quantidade. Então, quanto mais usina, mais energia produz. Qualquer tipo de exercício aumenta essa energia? Qualquer tipo, nesse sentido sim, qualquer tipo de exercício produz essa energia. Maravilha. Menos o burpee, tá, Tânia? Também aumenta essa energia. Demais. Olha outro benefício, gente. Melhora a memória e a concentração. Eu sei que a irisina tá aqui. E é interessante, Teru, que a irisina, que é o hormônio liberado pelo cansaço do músculo, a irisina que a princípio achou-se que era produzido pelo músculo, foi uma descoberta maravilhosa lá perto de 2015, quando se descobriu que durante o exercício o cérebro produz irisina na manutenção, sim, da memória, da concentração, do foco. Durante o exercício físico, aumenta a irrigação do lóbulo frontal. São 2 coisas que aumentam muito o tamanho e a irrigação, o exercício e a oração. Então, tudo isso aumenta o poder de decisão, né, Teru? Agora, quando eu treino com Tânia e ela pega firme e eu aceito, eu também respiro melhor. Sim. Ou respiro mais. Respiração, circulação e produção de hormônios aqui, então, Taninha, exatamente. Eu vou me lembrar melhor, tá? Com certeza. A memória, a cognição, a concentração vão ser privilegiadas. Olha esse outro benefício aqui, ó. Reduz o estresse. E na melhor idade tem estresse também. Demais. A
acaba, mesmo aposentando, tendo que trabalhar, a maioria da população brasileira, e não para aí o estresse, né? E por ter que trabalhar, e mesmo aposentado, diminui também o tempo do cuidado do próprio corpo, tem que cuidar da família. Então, o estresse está participando desde muito cedo da nossa rotina. E isso inflama o corpo, atrapalha bastante. Enquanto sobe cortisol, enquanto que a gente sabe que o exercício equilibra tudo isso, coloca a energia num patamar agradável e aceitável aí. Outro benefício aqui que eu quero trazer ainda sobre os benefícios do exercício para a melhor idade é a redução do isolamento, que pode ser muito cruel nessa fase, Taninha. A sociabilização, né? Você começa fazendo exercício, no caso das minhas meninas, que elas não tinham o hábito, então, dentro de casa. Só que depois você começa a tirar. E você não precisa mais tirar, depois você tem que mandar voltar. Porque gosta tanto, assim, tem uma evolução muito grande. Porque aí você observa, você vê pessoas fazendo... Faz novas amizades. Faz novas amizades, então isso para o cérebro Eu acho um dos melhores benefícios no sentido que o idoso tem lá os seus filhos, os netos, cada um cuidando da própria vida. Nós estamos num mundo muito digital, então quando você sai, né, quando você interage, quando você sofre com outra pessoa, o sofrimento fica até mais fácil, né, Tânia? Sim, você compartilhar isso, porque você não fica guardando. E o sofrimento bom, Sim. E o sofrimento bom do exercício também. Sim, às vezes eu fico... A Teru já percebeu, as meninas, todas elas já perceberam que às vezes eu fico mais firme, porque elas começam a conversar. Eu até deixo um pouquinho, mas tem hora que falo assim, gente, só que não está fazendo. Então vamos lá. Já que você tocou nesse ponto, qual a frequência e a intensidade recomendadas para a gente ter esses benefícios na terceira idade? Porque se ficar só no blá blá blá, não vai produzir nada do que a gente precisa. Pode sociabilizar, mas você tem que fazer Você tem que cansar, né, Tânia? Você tem que cansar, você tem que levar seu músculo à fadiga, à falha que a gente fala, né? Então... Mas vai seguir aquela 3 vezes por semana, meia hora por dia? Vai seguir essa mesma indicação? É o que eu sempre falo, se é sedentário, vai gradativo. A gente começa maciando, né? Depois a gente começa com chicotinho. Isso. E aí o seu corpo, você percebe que o seu corpo consegue essa demanda que a gente vai, né, adicionando. Eu vejo muito essas pesquisas, Teru, como o mínimo possível. A pergunta é, qual o mínimo possível que eu preciso fazer para ter benefício, né? Então, assim, é claro que meia hora, 3 vezes por semana é muito bom. Você sai do sedentarismo com 3 vezes por semana, mas pensando em 7 dias, com 4 você está na vantagem, porque está ativo 4, parado 3. Então, eu falo que 4 é bom, 5 é ótimo, 6 é perfeito. Uau! Isso é para quem quer envelhecer top, tá? Top. Exato. Bom, é o seguinte, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui. Enquanto a gente faz o intervalo, dá uma passeada lá no Instagram, o Rubinho e a Tânia estão por lá. Tânia Personal SP é o perfil da Tânia, vai lá, @TâniaPersonalSP. E o Rubens Faustino está como @RubinhoFaustino. Tá difícil esse Instagram, né, Rubinho? Rubinho Faustino não tem erro, eu consegui, tá? deu trabalho, mas eu consegui. Não sai daí não, porque o Vida e Saúde volta já, vai ter treino para você. Nós vamos fazer, até eu tô de tênis, Rubinho vai treinar, a Tânia vai treinar, você põe uma roupa confortável, tá? E ainda hoje tem esporte radical por aqui com aventura. Aguenta que Sara Rabit vai te mostrar, tá? Hoje ainda você acompanha e Tânia e Rubinho vão provar mac and cheese com batata doce, uma receita tradicional americana. A original não é saudável, mas essa versão da Arlete é boa pra gente. Então você aprende já já aqui no Vida e Saúde.